Hoje a gente vai começar falando da primeira tendência, e o tema é bosque, tá? Eu quero que vocês entendam que toda pesquisa de moda que eu faço, trazendo as referências internacionais, é pensando em algo bem comercial e que seja fácil para você vender, fácil para você explicar para sua cliente. Então agora a gente vai começar falando um pouquinho mais desse tema. Eu quero começar mostrando para vocês aqui um pouco do estilo. Então a gente pode imaginar uma criança que está num bosque. A diferença entre bosque e floresta é que o bosque ele é menor. Então é um lugar onde a criança tem mais domínio, ela conhece mais, então ela pode brincar um pouco mais. E aí a gente está falando de uma cabana, da criança brincando na árvore, na cabana. A gente também está falando dela sair para pescar. Se tiver um lago. Então, é toda essa ideia de bosque, você pode trazer isso tanto para a sua coleção quanto para a sua loja. E aí aqui eu trouxe mais alguns modelos. Então ela tem até uma pegada assim meio de lenhador, ele é uma coleção rústica, mas é muito divertida também, porque a criança gosta dessa coisa de explorar a natureza. A gente ainda está trazendo um pouco de todo aquele universo da natureza que a gente já trabalhou no verão, agora ele modifica um pouco, a gente começa a trazer com uma cara mais invernal. Então vocês podem ver que é uma moda bem comercial, que agrada bastante tanto as mães de menino quanto as mães de menina. Então fiquem de olho porque dá para fazer muita coisa legal, como criação e também como venda. E aí a gente pode pensar nessa coisa rústica mesmo, de aquecer a criança, de proteger a criança. Então tem todo esse trabalho, esse detalhe de aquecimento, de luva, de gorro, que vocês podem incrementar e também trazer para venda touca, cachecol, luva, que isso é muito legal. Então eu trouxe essas imagens aqui para que vocês já comecem a fazer um banco de imagens. Agora vocês sabem que a gente não tem o módulo que traz informação de VM, mas eu vou criar um muito legal para vocês. Fiquem de olho que a gente já vai lançar em breve. Mas mesmo assim você já consegue ter uma ideia aqui do que a gente está falando e qual é a proposta desse bosque que a gente está trazendo para vocês. E aí a gente começa falando das peças agora. A gente falou um pouquinho do estilo e agora a gente vai entrar nas peças. Então a gente vê muita peça utilitária, muitos bolsos, principalmente nas calças, nas jaquetas também. Mas vocês já viram que no jeans a gente está falando muito de bolso, a gente traz isso agora para uma cor um pouco mais terrosa, então a gente tem um pouco mais de verde, um pouco mais de bege, de caramelo, de marrom. Então a gente tem essa calça cargo que é como se a criança estivesse guardando as pedrinhas, as folhas, tudo que ela encontra pelo caminho. Então tem toda uma conversa com essa ideia do bosque. Aí a gente vê bastante veludo cotelê, até para o bebê. Então pode ser uma malha cotelê também, mas a gente traz bastante essa ideia dessa nervura do cotelê, né? Dessas ondinhas do cotelê em calça para o bebê, em jaqueta, e também ele misturado com essa pele, principalmente na gola. Aqui a gente já consegue ver outras utilidades do cotelê, né? Então ele é um cotelê um pouco mais grosso, assim, mais expressivo, né? A gente consegue, ele tem uma textura um pouco mais intensa, então aí vocês podem ver em mini saia, em shorts, em calça, em macacão, muito cotelê também. Ele tá bem presente também nessa ideia do bosque. E aí, a gente passa para a ideia do puff. Vocês podem ver que eu também trouxe uma imagem aqui para vocês da criança no lago, é como se ela fosse pescar, como se ela estivesse brincando. Então, o puff tem muito essa ideia de proteção. E aí a gente vai ver ele um pouco mais alongado, é o mais atual, né? O mais moderno, ele é um casaco um pouco mais alongado. Vocês podem ver que na lateral dessa jaqueta tem um zíper aqui, ó, para abrir, porque ela é uma jaqueta um pouco mais longa, então para a criança andar ele tem que estar com o zíper aberto. Então a gente traz em diversos modelos desse puff. Então aqui a gente vê um puff um pouco mais amplo, aquele já verde um pouco menor, aquele já lembra uma tela C. Então a gente tem todo esse formato de puff de diversas maneiras. O puff é uma peça bem legal, né? Olha aqui, eu trouxe outros formatos para vocês, também pode ser no colete, pode ser na jaqueta, e diversos formatos, ele trazendo desenhos também, ele pode ter desenhos de coração, de estrela, de losango, de balão, então assim, muito, muito puff, inclusive os bolsos puff, que também deixa essa peça um pouco mais gordinha, né?
capuz também puff, tudo bem mais gordinho, porque traz aquela ideia de huggable. O casaco huggable, ele é como se fosse um abraço, então pense em casacos que abracem a criança. Aí a gente tem um pouquinho do Gorpcore também, que é aquela ideia de... Parece uma roupa que é uma barraca, né? Que é uma roupa meio urbana, mas também tem uma pegada utilitária. Então, assim, a gente vê essa ideia de ajuste no ombro, bolsos utilitários, tecido impermeável. Isso também está bem presente, porque a gente tem que imaginar que é uma criança que está brincando num bosque, que pode chover a qualquer momento, que é úmido. Então, a gente tem muita coisa impermeável, que protege a criança, que guarda a criança, né? Que não faz com que a criança fique doente, que ela possa brincar mais ainda, mais tempo ainda no bosque. Então, pense em toda essa ideia de proteção. E aí a gente traz essa proteção, inclusive para os acessórios. Você pode trazer guarda-chuva legal para a sua marca ou para a sua loja, pensar numa mochila utilitária. Então, tecidos que lembram guarda-chuva, tecidos que lembram uma mochila, tecidos mais tecnológicos que protegem a criança, que deixam ela resguardada de um dia mais úmido, de um dia chuvoso. E aí a gente vê essa tecnologia em tecidos que, por exemplo, que protegem do vento, né? Então a gente protege da chuva, ele protege o corta-vento, a prova de água, prova até mesmo que a gente esteja falando de chuva, a gente também fala de proteção solar, porque se tiver um dia claro, né, mesmo que não esteja aquele sol, a gente também protege a criança dos raios solares, então protege do vento, protege da água, protege dos raios solares, da iluminação. Então, assim, muitas peças bem tecnológicas trazendo proteção para a criança. Tem também essa ideia de um alpinismo, é como se a criança estivesse fazendo uma aventura, né? Então, assim, desbravando um lugar. Então, pensem também nessa lógica, nesse visual de alpinismo. Eu vi bastante gente parca, então eu trouxe até em 2 modelos bem diferentes para que vocês entendam. Muita parca, vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu trago até um blazer, que ele também tem esse ajuste na cintura, que você pode usar ele ajustado ou não. É legal que vocês possam ficar de olho nessa peça também, que é uma peça que eu tô vendo bastante. Eu acho que ela começa nesse inverno e vai ganhar um pouco mais de força no próximo inverno. A gente tem os casacos de TED também, bem forte. Então, casaco de TED misturado com nylon, misturado com matelassé, misturado com veludo, com debrum, com colorido. Então, assim, ele é um novo casaco de TED, né? O tecido é o mesmo que a gente já viu, mas ele tem uma nova aparência, ele tem uma nova cor e uma nova estrutura. E aqui mais alguns modelos para que vocês vejam. Então, a gente já tem agora até um TED com matelassé, a gente tem um TED interno, ele sendo usado como forro. A gente tem um casaco de TED já sendo usado com jeans, com diversas cores no mesmo modelo. Então, eu sempre trago muitas opções para que vocês possam se adaptar e entender o que é mais legal, tanto para a sua marca quanto para a sua loja. A gente não precisa trazer uma referência e vocês ficarem engessados. Não, a gente pode fazer muitas coisas com a mesma referência. Mais um pouco de TED aqui para vocês, só que agora ele aparece estampado. Então, é isso que eu não quero que vocês se prendam a um tipo só de casaco. Vocês entendam que vocês podem pensar na proteção, na modernidade desse TED de diversas maneiras. A gente vê um pouco mais de TED aqui, aí a gente já vê na manga e na touca. Esse modelo do meio já é bem feminino, já é bem diferenciado. Esse outro modelo já com essas ondas também, imitando uma matelassé. Então, vocês podem ver que tem muitas utilidades. A gente não precisa se prender a um estilo só de moda. Aqui, conjuntos também estão bem presentes, muito conjunto de TED, e principalmente misturado com nylon, misturado com tecidos impermeáveis, misturado com xadrez. Isso também fica bem legal e bem moderno. A calça, é claro que a calça ela ganha um volume um pouco maior, nem todo mundo vai gostar desse volume, né? A calça vai ficar bem volumosa, mas também traz uma modernidade. Aí aqui a gente já vê, olha, 3 modelos diferentes, que a gente já tem uma pegada um pouco mais urbana, mas mesmo assim eu quis trazer para que vocês entendam a quantidade de modelo e de itens que é possível fazer com esse TED. Então, na jaqueta, em detalhes, até nessa jardineira, nessa salopete, você pode ver também a utilização desse TED. Então, a gente vê que ele está bem forte no mercado.
Aqui, por exemplo, a gente já vê até o bloomer todo em TED, no TED preto, sendo usado com camisa, sendo usado com meia calça, então tem uma utilidade muito grande desse TED. Lembrando sempre, TED, ele causa um certo volume, então a gente precisa saber se a mãe vai gostar desse volume na criança. Aí a gente passa agora para os vestidos. Os vestidos, gente, estão bem amplos. Vocês podem ver que esses 3 vestidos têm recortes diferentes, mas eles são os 3 amplos na mesma medida. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Sempre muitos modelos, eu podia ter trazido um vestido só para vocês e falarem, olha, é um vestido amplo. Mas eu gosto de trazer várias opções. Vocês podem ver que as mangas se repetem também, a manga muito parecida. Então, para que vocês vão criando esse banco de imagem na cabeça de vocês e entendendo a ideia da moda. A gente também tem o vestido amplo e ele liso com os tons terrosos, desde o creme, bege, marrom, caramelo, até todos os tons de verde, verde oliva, verde claro, o verde petróleo, o verde musgo. Então, assim, toda essa ideia tá bem legal desse verde, desses tons terrosos para as peças lisas, porque também são fáceis de combinar, combina com jaqueta, combina com meias, então é uma peça bem legal também. Aí aqui a gente já trouxe mais vestidos, mais com a ideia do romântico, que a gente também pode trazer para essa linha do Bosque, também esses vestidos com estampas, com uma ideia mais românticas, mas vocês podem ver que tudo largo, né? São vestidos bem mais amplos do que a gente tem visto ultimamente. Eu vi muito vestido sendo usado com a jaqueta puff. Isso, mais uma vez, eu falo para vocês. Não é toda mãe que vai gostar, mas é legal que vocês tenham essa ideia e entendam que um vestido mais fino, mais refinado, mais amplo, também pode ser usado com um casaco. Isso é uma ideia diferente para vocês, se a sua cliente é uma cliente mais moderna. E ele pode ser usado também com bota, ou com meia e um sapatinho ou tênis. Aqui a gente já entra no tricô. Vocês podem ver que tem muito... eles estão trazendo muita... chamando atenção para as mangas. Então, a gente vê mangas coloridas, detalhes nos punhos também, uns punhos mais largos. Então, são tricôs bem comerciais e ainda todos dentro dos tons que a gente está falando. Aí aqui esse detalhe de tricô que parece um tricô de lenhador, parece um tricô... que se mistura com a paisagem do lugar, então essa ideia de um tricô estampado, mas com as estampas falando ainda com esse universo do Bosque, e bem comercial também, que fica ótimo com verde. Vocês podem ver que os dois tricôs são bem diferentes, o menino são de 2 marcas diferentes, nos 2 modelos eles estão usando com a calça verde musgo, a calça são completamente diferentes. Os calçados têm esse tom de caramelo, então a gente pode ver que mesmo 2 marcas bem diferentes, com propostas bem diferentes, são bem parecidas no final. Aí a gente traz o cardigan de diversas maneiras. O cardigan a gente vai ver também nas próximas referências. No School também ele aparece bastante. Ele é uma peça muito legal porque a criança esquentou, ela amarra na cintura. Então a gente também tem o cardigan que traz uma coisa de nostalgia. Ele é nostálgico, mas ele também é moderno porque ele é amplo agora. Então a gente vê bastante essa utilização do cardigan. Eu já trouxe misturando um pouquinho mais de azul para a gente também não ficar só nessa ideia do bege, do marrom e do verde. Então dá para você colocar um pouquinho do azul marinho também nessa coleção. E aqui o cardigan para as meninas, sendo usado de uma maneira também mais romântica, olha, muita meia vinho, tá? Então, muito sapato mais pesado sendo usado com cardigan. Então, assim, é legal que vocês analisem como utilizar o cardigan. O cardigan pode ser usado com vestido, com saia, com calça. Então, pensem quando eu trago essas opções para vocês, sempre como que elas estão sendo usadas para que vocês possam replicar essa utilização. E aí a gente vai para as estampas agora. Estampa musgo, que lembra um musgo, parece uma terra molhada, parece um mato molhado, porque a gente está falando de bosque, que é um lugar úmido, então a gente também está falando dessa aparência de musgo. E aí a gente também pode incluir um pouco do camuflado também, mas aí não é um camuflado da guerra, do uniforme do soldado, ele é um camuflado que lembra muito a floresta e o bosque.
Falando de bosque, né, gente? A gente tem que trazer os cogumelos, muito cogumelo. Cogumelo nessa ideia bem tradicional mesmo dele, dessa aparência. Vocês podem ver que ele está misturando aqui um pouco de verde, então parece a imagem de um cogumelo que estava num bosque mesmo. Então isso está muito em alta. Fiquem de olho no cogumelo. E aí ele também aparece com o tradicional vermelho. Então a gente também pode ver colete, touca, de uma forma mais divertida. Eu trouxe essa imagem para que vocês vejam que pode também ser uma imagem mais divertida, e ele também com cara de cogumelo mesmo da natureza. E aí aqui a gente já vê outras aplicações, a gente já vê ele mais divertido, é isso sempre que eu quero trazer para vocês. Não se prendam, o cogumelo não precisa ser um só, ele pode ser o cogumelo com cara de cogumelo da floresta, ele pode ser esse mais geométrico, ele pode ser o outro mais colorido. Então, quando eu falar de cogumelo, você traz essa realidade para sua marca ou para sua loja, pensando em como utilizar esse cogumelo na sua marca ou na sua loja. Aqui, por exemplo, a gente já vê o cogumelo mais divertido, mais lúdico. Então, ele também está em alta. Você pode ver tanto para o menino quanto para a menina a combinação de cogumelo. E aí a gente também foge um pouquinho daquela ideia mais do cogumelo original ali. Agora ele é um pouco mais divertido, como se ele fosse lúdico, colorido. Tudo faz parte, gente. Então, porque aí a gente está falando agora de estilo. Cada marca e cada loja precisa trazer essa referência para o seu estilo. A gente também tem as estampas de árvore, que pode aparecer mais geométrica, mais divertida, mais colorida. Então aqui, olha, a gente está falando de árvore em 3 opções muito diferentes. Então é isso que eu quero que vocês estejam participando, vendo opções diferentes de usar o mesmo tema. Aí a gente também tem os ursos, eles também estão bem presentes, isso também é bem legal para fazer pijama, para fazer moda para bebê. O urso também entra, tá bem presente, pode ser vocês podem ver que tudo meio que tá coordenado, né? O marrom, o mostarda, o bege, o verde musgo, tá tudo presente nessa linha. E aí a gente vê essa parte já com logos, né, com símbolos, com apliques, com decalques, todos de urso, parecendo uma roupa que a gente tem uma ideia de um guarda canadense, né? Então essa coisa de floresta, de bosque, também está presente nos detalhes. Aí o urso também vem para os bebês e também para os acessórios, então pode ser uma mochilinha de urso, pode ser uma roupinha de urso, orelhinha de urso. A gente também pode trazer essa referência para o universo dos bebês. E aí, falando de bosque, a gente vai falar de todos os bichinhos. Então, a gente pode falar de raposa, pode ser um broche de raposa, estampa de raposa, um detalhe de raposa. Então, assim, tanto para o menino quanto para a menina, um tricô. Então, misture tudo. Pensem no bosque, gente. Montem vitrines pensando em bosque, montem coleções pensando em bosque, porque tudo é muito comercial. Aí a gente também tem o esquilo, vi muito esquilo, então também fique de olho no esquilo, que é uma estampa bem legal, pode fazer um esquilo bem cool, bem atual e bem moderno, então utilizem bastante o esquilo. Ó, mais esquilo para que vocês tenham uma ideia. Então, assim, entra tudo, gente. Entra esquilo, entra raposa, entra até a coruja, que também pode aparecer no bosque. Olha, um pouco mais de esquilo para o bebê, detalhes de esquilo. Então, assim, o esquilo mais tradicionalzinho, então muito esquilo. E aí a gente vê o cervo, por exemplo, a raposa, o guaxinim, o veado, tudo que tem a ver com o bosque e como mesmo que esteja na nossa imaginação de bosque, é muito legal que vocês tragam para essa referência. Aí aqui a gente já começa a falar do xadrez, então o xadrez lanoso, aflanelado, grosso, mais refinado, numa tela C, muito xadrez. E aqui 3 opções lindas, os 3 meninos estão lindos, usando xadrez de maneiras diferentes, e é isso que eu quero que vocês possam consultar depois, porque todo esse conteúdo vai estar em PDF para que vocês possam olhar e pensar nos looks usando essas referências. Aqui, vestido xadrez, vocês podem ver que continua tudo muito parecido, tudo muito amplo, com recorte, as mangas parecidas, olha, são 3 vestidos de 3 marcas diferentes, a gente vê o mesmo recorte, a mesma manga, então a gente vê que é um vestido que tem muita probabilidade da gente começar a ver aparecer e as pessoas se interessarem por ele. Aí aqui mais 2 opções do xadrez, que pode ser um casaco também um pouco mais refinado, né? Ou uma camisa que pareça um casaco também.
fica super legal. Aí aqui uma ideia desse lanoso, que parece uma lã, para que vocês, pode ser um fleece também, pode ser um flanelado, mas para que vocês tenham uma ideia dessa coisa um pouco rústica, né, que é muito legal e muito comercial. E aí a gente vai falar um pouco das combinações agora. Aí a gente está falando que pode ser look total verde, todo monocromático, em todos os tons. Aqui tá um tom só, mas pode ser desde o tom mais claro do verde até o mais escuro. Então, assim, looks monocromáticos, a gente tem uma coisa muito legal, porque é fácil para a mãe combinar, então ela gosta bastante disso, é fácil de vender. Então, looks monocromáticos que podem ser um conjunto, ou você pode formar, por exemplo, um tricô com uma calça no mesmo tom. Então, pense em looks monocromáticos. Tá vendo? 3 opções aqui monocromáticas também, que é muito legal porque fácil de combinar. E aí aqui eu já trouxe o descombinado, que é aquele mix and match, porque eu já falei para vocês. Então você pode ver que ele tá com a blusa do moletom aqui e com a calça do moletom aqui, e ele tá com a mesma calça aqui, da mesma estampa dessa camisa. Então pense em combinações diferentes. Em vez de você vender, ou às vezes, você pode vender ele como um moletom normal, mas você pode apresentar ele diferente. Então apresente ele misturado com outras peças, porque aqui, a mãe entendendo como utiliza, ela pode levar muito mais peças da sua loja ou da sua coleção, porque ela entendeu como montar o look. Então, pensem nesse mix e match, esse descombinado, que também faz uma combinação e que pode ser muito legal. Pensem, às vezes, em conjuntos muito tradicionais que podem ser desmembrados e vendidos de maneira diferente. Muito marinho com marrom, marinho com bege, marinho com caramelo. Então, a gente pode ser clássico também nessa tendência. É legal que a gente possa pensar e trazer ela para todo o universo. Você pode ver que aqui, ó, os cogumelos estão presentes de novo, numa estampa um pouco mais clássica. Então, se você tem uma loja ou uma marca mais refinada, você também consegue usar essa referência. Aí aqui eu trouxe algumas coisas para que vocês vejam as misturas, né, gente? Então a gente vê tricô, a gente vê uma viscose, o puff, um tricô mais rendado, e aí uma mistura de texturas. Então o puff sendo usado com tricô e sendo usado, o cardigan sendo usado com a viscose, tudo muito misturado, não precisa ter um padrão. Pense em misturas de texturas mesmo, porque dá uma ideia muito legal. Comecem a fazer testes de misturar texturas na sua loja, que pode dar matches muito legais. Vocês podem trazer essa referência também para uma ideia um pouco mais fashion, então trazer um pouco mais de referência de moda, um pouco mais de referência de cor. Vocês podem ver que mesmo a gente tendo aqui acessórios mais diferentões, trazendo um pouco mais do pink, do magenta e até mesmo desse cobre, a gente ainda tem uma vibe de bosque dentro dessa referência. Então, você também pode trazer um pouquinho mais de um estilo fashion para dentro dessa referência. E aí, a gente agora vai falar dos acessórios fofos, 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 muita coisa fofa. Então, trazendo, às vezes você não quer trazer o bichinho para a estampa, você pode trazer para o acessório e coordenado. Então, assim, se você já tem um look lindo de bosque, não tem por que a mãe não comprar a bolsinha de esquilo ou a pochete de ursinho. Então, fiquem bem de olho nisso também. O TED, gente, está aparecendo até em tênis, em sapatilha. Então, assim, muito TED, inclusive nos acessórios. A gente precisa entender que mãe, eu falo isso até por experiência própria, a gente não gosta muito de peças que a gente depois não consiga ter facilidade para limpar, mas eu preciso apresentar para vocês o que eu tenho visto no mercado, né? Então, mãe gosta muito de um tênis que ela possa lavar com facilidade, que não é o caso de um tênis ou de uma sapatilha de TED. Mas eu preciso apresentar para vocês que vocês entrem nesse universo TED, do bosque. Muita bota e tênis com pele, muita mesmo. Então, assim, fiquem de olho também nesse universo de, às vezes, pesar um pouco mais na bota, ou trazer essa ideia invernal para a bota, ou para o tênis, no caso de você ser fabricante, ou se você for vender também, trazer esse universo do pelo para dentro da sua loja. E aí, tudo muito fácil de amarrar, tudo muito, ao mesmo tempo, muito pesado, com uma estética pesada, né? Eles não são calçados pesados. Hoje os calçados são muito tecnológicos, mas ele tem uma estética pesada, né? Uma estética que você não vai se preocupar se você subir na árvore, depois você vai pisar na lama, vai pisar na água e vai continuar com aquele sapato. Então, é bem legal que vocês pensem nessa ideia do rústico.
E aí, o impermeável, né? Claro que a gente está falando também de um calçado que vai ter que aguentar todas as aventuras da criança, então, galocha, calçado impermeável, tudo muito de couro, tudo que proteja a criança. E aí a gente termina falando de acessórios também que vocês podem incluir, mochilas coloridas, divertidas, galochas, então tudo isso entra nesse universo do bosque.